E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja em paz. Vamos agora trabalhar algumas abordagens sobre um conteúdo que eu acho de fundamental importância. Vamos iniciar na parte sobre trigonometria, que é a parte de arco de uma circunferência, ok? Vamos fazer aqui uma série de aulas sobre trigonometria para uma melhor compreensão de vocês com relação a esse conteúdo. Vamos trabalhar algumas abordagens nessas aulas iniciais a respeito de arco, a respeito de circunferência, no contexto geral, como funciona, e alguns elementos que compõem a parte da circunferência e do arco como um todo, ok? Então vamos trabalhar muitas abordagens com vocês, beleza? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar inicialmente a parte de arco de uma circunferência, ok? E vamos entender bem direitinho como funciona, pessoal, a parte do arco de uma circunferência. De início aqui nós temos uma circunferência, lembrando que a distância do centro até a circunferência, essa distânciazinha é o que nós chamamos de raio, ok? E vamos ver também o que significa a parte de arco de uma circunferência, ok? Então vamos lá. Vocês estão vendo a nossa circunferência trigonométrica e eu preparei um pedacinho aqui, para nós entendermos melhor a definição de arcos. Então, na verdade, pessoal, o arco é uma pequena partezinha da circunferência. Você imagina a seguinte situação, pessoal. Você pega essa parte, ó. Isso aqui fosse um caso, é uma circunferência. Você corta, isso, pega e tira. Essa partezinha que eu tirei é o arco. Então o arco é uma pequena parte da circunferência, ok? E que nós normalmente usamos arco AB. E no caso escrevemos dessa forma, ó, com essa partezinha, que na verdade dá a entender que essa parte foi colocada aqui. Então justamente essa partezinha, ó, pega isso aqui e faz o arco, representando esse arcozinho. Então o arco AB. Nesse caso, pessoal, quando nós subentendemos essa parte de arco, nós temos nesse caso, ó, o arco AB, e nós podemos ter um arco aqui também AB, ó, AB, AB. Então nós delimitamos logo dois arcos, É só que nós temos o arco menor e o arco maior. Quando nós estamos trabalhando, pessoal, no problema, nós temos que entender o seguinte: o problema vai especificar, qual o arco. Mas, beleza, mas não especificou, então nesse caso nós estamos trabalhando com um arco menor. Beleza? Então vamos lá. Então o AB corresponde, nesse caso, ó, esse passo no arco corresponde arcos correspondendo, então, no caso, ao ângulo central AB. Então olha só, quero que vocês entendam o seguinte: se eu pegar isso daqui, ó, nós temos essa partezinha aqui, que é o que nós chamamos de arco, ok? Então vamos delimitar aqui, ó, um ângulo central. Quando nós traçamos aqui nossos raios, que aqui eu vou ter vários raios partindo do centro até a circunferência, é um raio, ok? E aqui vai formar um ângulo. E esse ângulo que formar aqui, ó, levando em consideração que nesse caso aqui vai ser o O, representando o centro, tá? Esse ângulo que vai formar aqui, nesse caso, é dito ângulo central da circunferência, ok? Então essa parte que é o ângulo AO, aí eu coloco aqui onde fica o ângulo, coloco aqui, ó, um circunflexo B, A, O, que é onde está o ângulo, B, ok? Aí escrevemos normalmente dessa forma, ok? Então uma coisa que eu quero que vocês entendam, olha só, vejam bem, pessoal, aqui nós temos o ângulo, aqui nós temos o arco, e a medida nesse caso, quando nós estamos trabalhando, o ângulo central é justamente igual ao arco ali no qual ao que nós temos, ok? Então, na verdade, nós vamos trabalhar algumas abordagens em cima disso daqui, em cima do arco, em cima do ângulo central, Vamos entender bem direitinho. Uma outra coisa que nós temos que entender também, aqui eu só trabalhei algumas perspectivas, ó. O ângulo central vai ser o que está aqui, Essa distânciazinha aqui, ó, vai ser, nesse caso, o arco, uma pequena parte. O arco pode ser grande, pode ser pequenininho, pode ser maior, e assim, portanto. Até a circunferência toda é um grande arco,
a circunferência toda também é um arco só, né? Mas cada pedacinho da circunferência é um arco, beleza? Então a primeira perspectiva, a primeira abordagem é essa. A segunda é o seguinte, vamos ver aqui, né, a medida e comprimento de um arco. Mas peraí, não é a mesma coisa? Não. Existe uma diferencinha entre medida e comprimento do arco, ok? Então, ó, vejam bem, pessoal, vamos lá, ó. Então, quando eu falo a palavra medida, eu estou me referindo à medida angular. Quando eu falo medida, é com relação ao ângulo, ok? Quando eu falo comprimento, nesse caso o comprimento é a medida linear. O comprimento justamente é essa partezinha aqui do arco, ó. É essa distânciazinha aqui, ó, é o que nós chamamos de comprimento, que é a medida linear. E essa daqui, ó, é o que nós chamamos de medida, que é a medida angular. Então, medida angular, medida linear. Ângulo, comprimento, né? Ângulo, comprimento. Beleza? Essa é algumas perspectivas. Então, olha só. Aqui o que foi que eu fiz? Peguei uma circunferência, aqui nós temos duas circunferências de mesmo centro. Quando nós temos duas circunferências de mesmo centro, nós dizemos que essas circunferências são concêntricas. Concêntricas mesmo centro. Tá certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos duas circunferênciazinhas, né? Essas duas são concêntricas, porque tem o mesmo ângulo, tá? Então, veja bem, pessoal, que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é comum tanto para, nesse caso, ó, no caso, o arco, né? Então, esse ângulo é comum tanto a essa circunferência como a essa daqui. O ângulo aí, esse ângulo central é comum, nesse caso, essas duas partes. Beleza? Agora nós temos que entender o seguinte, pessoal. Ó, o ângulo, se eu comparar, nesse caso, esse arco aqui, ó, esse arco, né, AB, ó, o ângulo é alfa. Se for a linha B', o ângulo é o mesmo. Então, o ângulo, ele é o mesmo tanto para esse arco como para esse arco. O ângulo aqui central é o mesmo. Só que tem uma diferença aqui. Você observa isso aqui, se eu pegar isso aqui, cortasse e esticasse, tem um tamanho, beleza. Agora, se eu cortasse isso aqui e esticasse, tem um tamanho maior. Então, quer dizer o que com isso? Mesmo esse ângulo sendo igual para os dois, né? Aqui, desses dois arcos aqui, então esse arco aqui é menor do que esse aqui é maior do que esse, beleza. Agora, isso se deriva, se o ângulo é o mesmo, o raio é que, nesse caso, vai definir o tamanho, nesse caso, do meu arco, né? Então, tipo, se o ângulo é o mesmo para esse daqui, esse arco, o ângulo é o mesmo. Quem vai definir quem, no caso, é o maior, nesse caso, arco, é justamente o raio. Quanto o raio for maior, o arco vai ser, na teoria, vai ser maior. Tá certo? Então, o arco é essa partezinha aqui, ó. Tá certo? E o ângulo central tá aí. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam, que normalmente nas abordagens, né? Ó, entendimento, ó. Esse ângulo alfa, que nesse caso é o nosso ângulo central, isso daqui é dado em, nesse caso, graus, tá? E radianos, tá? Então isso aqui é dado em graus e em radianos, beleza? Esse ângulo central. Esse daqui, que é o nosso comprimento, que eu vou colocar esse comprimento com esse Czinho, né, um pouco estranho, tá? Então esse comprimento, né, simbolizado por esse Czinho, esse comprimento pode ser dado em metros, simbolizado por M, em centímetros, e assim por diante, dependendo do tamanho da circunferência, metros, centímetros, milímetros, quilômetros, né? Normalmente as mais usuais são a parte realmente de centímetro. Não quer dizer que não possa ter metro ou quilômetro, dependendo também da circunferência, né? Então vai depender também o seu comprimento aqui do seu arco, vai depender do arco, né? Pode ser dado em centímetros, então o comprimento vai ser dessa forma. E o ângulo vai ser dado em graus, como também em radianos, tá certo? Vamos ver algumas abordagens mais adiante, que é extremamente, nós sabemos fazer a conversão de graus para radianos e de radianos para graus. Então, quando o ângulo está em graus, fazemos a conversão para radianos e de radianos para graus, que vai ser extremamente interessante para vocês virem essa parte. Então, tem o ângulo, que é dado em graus e radianos, e o comprimento, com o ângulo, essa parte. Graus, radiano.
O comprimento aqui, ó, vai ser metro, centímetros. Coloquei metros, centímetros, mas pode ser qualquer unidade de comprimento. Beleza? Então estamos aqui a nossa perspectiva. Beleza. Agora vamos entender um pouquinho, pessoal, como é que funciona a circunferência no contexto geral. Olha só, se eu pegar a minha circunferência, lembrando que a circunferência trigonométrica como toda é 360 graus. Beleza? Ó, minha circunferência é um grande arco de 360 graus. Beleza. Agora eu quero que vocês entendam, se eu pegar essa circunferência e dividir em vários arcos, em 360 arcos, né? Ó, cada um é de, nesse caso, 1 grau. Então, pego nesse caso, ó, 1 sobre 300, no caso, pego a nossa circunferência e divido em 360, nesse caso. Então, 1 sobre 360 avos, né? Então, no caso, o grau é 1 sobre 360 da circunferência. Então, pego minha circunferência, que é 360 graus. Tá? Divide por 360, cada uma dessas partes é 1 grau. 1 grau mais 1 grau, 2, 3, 4, 5, até chegar em quanto? 360, que é no caso total correspondente à nossa circunferência, ok? Então, nesse caso, pega a circunferência, divide em 360 partes, cada uma dessas partezinhas é 1 grau, ok? Então, funciona basicamente dessa forma. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Vamos supor que agora, tá vendo esse grauzinho aqui? Eu pego esse grau, beleza? Então pega esse grau, tá certo? Aí tá aqui, né? Temos aqui nossa partezinha aqui, ó. Tem a nossa partezinha. Aí eu pego essa parte, olha só, e divido, lembrando que essa parte é essa daqui. Então essa parte aqui é 1 grau. Aí vamos supor que eu pego esse grau e divido aqui, ó. Divido. Eu divido isso em 360 partes. Uma dessas partes é 1 minuto. Ok, então pega isso aqui, divide em 360 partes. Então, o que é que acontece? Isso aqui é os submúltiplos, né, do grau. Então, 1 grau é igual a 60 minutos. Está vendo esse tracinho aqui? Somente o tracinho desse aqui é uma representação de minutos. Se for 2, é representação de segundos. Então, quer dizer o que com isso? Que 1 grau é igual a 60 minutos. Ok? Então, repetindo novamente, pega 1 grau, a circunferência toda divide em 360 partes. Cada uma parte é 1 grau. Beleza. Eu pego esse 1 grau e divido mais em 60 partes. Cada uma dessas partes é 1 minuto. Agora vamos supor que eu pego desse pedacinho aqui, um dos pedacinhos dos 60, e divido aí em 60 partes. Cada uma dessas partes é 1 segundo. Então, repetindo, aí vemos nessas convenções que 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos, ok? Então funciona dessa forma, beleza? Então, a nossa circunferência, o contexto da nossa circunferência, pessoal, funciona dessa forma. Pega a circunferência, divide em 360 partes, uma das partes é 1 grau. Pega esse grau, divide em 360 partes, uma das partes é 1 minuto. Pega esse pedacinho correspondente a 1 minuto, pega a circunferência, divide em 360 partes, cada uma dessas partes é 1 grau, beleza? Pega o grau, divide em 60 partes, cada uma dessas partes, nesse caso, é 1 minuto. Aí eu pego essa partezinha que é correspondente a 1 minuto, divido em 60 partes, cada uma dessas partes é o segundo, né? Então foi dessa forma. Peguei, né, o grau, que já foi dividido nesse caso o todo em 360, aí peguei o grau. Esse grau dividi em 60 agora. Uma dessas partes é 1 minuto. Aí peguei essa parte e dividi em 60. Uma das partes é o segundo. Aí tem aqui a nossa relação, que é os submúltiplos do grau. Beleza? Isso é só entendendo, pessoal, algumas perspectivas a respeito de como funciona a circunferência. Mas vamos ver cada uma dessas perspectivas aqui na prática, tá certo? Aqui só é uma abordagem inicial, só é conhecimento que eu estou passando para vocês. Beleza? Então vamos lá. Uma outra coisa que nós temos que entender é o seguinte, ó. Radiano. O que é o radiano? Vamos entender depois, fazer a conversão de graus para radianos e de radianos para graus. E relativa a graus e radianos nessas duas partes, nós trabalhamos com relação ao ar, ok? Então vamos ver nesse caso, ó, o ângulo central, tanto ele em graus como radianos, fazer um trabalhozinho depois, tá? Na próxima aula. E nesse caso vamos trabalhar com o comprimento, que é essa parte. Lembra que o ângulo central é essa parte, o comprimento do ar, que é essa parte aqui. Aí vamos trabalhar justamente com esse comprimento também, baseado nessas perspectivas de saber fazer essas convenções. Beleza? Então aqui, vamos lá, radiano. O que é o radiano? O radiano, lembrando que radiano recebe o nome de
rad, ok? Então, um radiano é a medida de um raio cujo comprimento é igual ao próprio raio. Então, é o seguinte, quero que você entenda o seguinte, ó. Repetindo novamente, ó. Um radiano é a medida de um arco, o radiano é a medida de um arco cujo comprimento desse arco é igual ao raio, né? Então, radiano, quando esse raio, como esse comprimento aqui, por exemplo, o comprimento aqui vale R. Quando o comprimento aqui, ó, tá vendo esse comprimento? Quando eu pegar essa partezinha, cortar aqui, esticar, essa partezinha é igual a essa. Se isso acontecer, então essa parte aqui é correspondente a um radiano. Beleza? Se isso acontecer. Então, repetindo novamente, ó. Então, um rad é a medida de um arco, cujo comprimento, esse comprimento aqui é igual a esse parte aqui que é o raio. Se essa parte for igual a essa, quando eu esticar, então nesse caso nós dizemos que isso aqui é um rad. Supondo, um exemplo, vamos supor que aqui é 4. E aqui também é 4, o raio aqui é 4. E aqui também é 4. Então nós temos o quê? Essa parte correspondente a um rad. Então funciona dessa forma. Beleza? Então vamos entender esses conceitos na prática. Beleza? Uma outra relação que nós temos que entender é o seguinte, presta atenção. Quando nós estávamos trabalhando com o comprimento de uma circunferência, nós não trabalhávamos o comprimento dessa forma. Ó. Comprimento é 2 vezes π raio, 2π radiano, ok? Aí nós vemos que essa parte, vemos aqui, ó, 2π rad. Então nós temos, né, o 2π radianos, beleza? Aí disso daí nós tiramos uma relação que vocês vão ver mais adiante, que é fundamental, é de fundamental importância, que nós temos a relação grau-radiano, tá certo? Então repetindo novamente, olha só, vejam bem, presta atenção. Nós temos circunferência trigonométrica que toda circunferência trigonométrica, nesse caso, eu posso raio unitário, aqui nesse caso com raio unitário com um rad. Então quer dizer que aqui é o que, ó? Um rad. Essa parte é igual a essa, nós temos o que? Um rad. Então como isso aqui, ó, radiano, um radiano. Então essa parte, um radiano. Aí nós temos aqui 2π radiano, né? Aí eu pergunto, presta atenção, a relação bem direitinho. Isso tudo aqui, essa circunferência toda aqui, não é 360 graus? E ela toda, a circunferência toda, nesse caso, né, o que nós chamamos, quando nós formos calcular o comprimento dela, nós não calculamos como 2π vezes raio, 2π radiano, né? Fazendo essa relação aqui, aí chegamos a essa, baseado nisso chegamos a essa, que 2π radianos é igual a justamente 360 graus, ok? Normalmente, baseado nisso daqui, ó, com 2π radiano é igual a 360 graus, aí nós chegamos aqui à relação, nesse caso, bem interessante, de fazer a conversão de graus para radianos, de radianos para graus. Tá? E vem dessa relação aqui, ó, 2π radiano é igual a 360 graus. Aí nós pegamos aqui, normalmente nós fazemos assim, ó, 2π radianos, aí 2π rad, né? É igual a 360 graus. Aí faz π radiano, né? Π rad vai ser igual, repito, 360. Essa parte está multiplicando esse 2, passa dividindo. Quer dizer que π radiano, pessoal, né? É igual, dividir 360 por 2 dá 180 graus. Aí chegamos a essa relação. E essa relaçãozinha aqui que normalmente nós usamos para fazer a conversão de graus para radianos, radianos para graus, nós fazemos essa relação. Então repetindo, 2π radianos é igual a 360 graus. Aí disso daqui, chegamos que π radiano é igual a 180 graus. E dessa relação π radianos igual a 180 graus, é que nós normalmente fazemos a conversão de graus para radianos e radianos para graus. Ok? Então chegamos a uma relação importantíssima. Depois vocês vão ver na próxima aula, vocês vão ver que isso daí vai ser de fundamental importância. Então na próxima aula nós vamos ver como é que faz essa conversão de graus para radianos, de radianos para graus, né? Aí depois vamos ver uma outra abordagem, né? Então vamos ver como é que faz a transformação de grau para radiano, de radianos para graus, e depois, ó, vamos para o comprimento da circunferência. Então vou apagar o quadro aqui, né?
Vou apagar essa parte aqui toda e vou escrever, né, como é que fazer a transformação de graus para radianos, de radianos para graus. Aí depois sim, vamos trabalhar essa parte de comprimento realmente, né? Vamos trabalhar sobre o comprimento, né? É a medida do comprimento de um arco. Aí vamos para essa parte aqui, beleza? Só que assim, vários detalhes. Primeiro detalhe, né? Nós vemos algumas perspectivas aqui, como é que funciona. Vimos aqui, ó, a relação que π radianos é igual a 180, baseado na circunferência toda, baseado no contexto que eu acabei de explicar aqui, beleza? Aí nós vimos essa relação, tá? Aí depois nós vamos ver uma outra relação, né? Muito interessante aqui, né? A respeito dessa parte, né? E fazer a conversão de graus para adiante. Então, primeiro passo, vimos essa parte inicial, só informação para vocês. Segunda parte, conversão de graus para radianos e radianos para graus. E a terceira parte, aí sim, juntamos tudo e vamos trabalhar mediante o comprimento de um arco, beleza? Então, vou apagar o quadro aqui bem rapidinho e vamos trabalhar, ok? Então, vamos lá.